Bem-vindo a bordo! Eu sou Cláudio Luquezzi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. A criação de uma aeronave de combate tem se tornado um dos mais complexos e multidisciplinares trabalhos de engenharia. E nenhum outro caça em serviço no mundo é mais avançado e mais carregado de tecnologia do que este que vamos conhecer. Ele é o Lockheed Martin F-35 Lightning II. E essa é a sua história. Imagine criar um caça supersônico mais avançado que qualquer outro já produzido. Um jato stealth, daqueles de dificílima detecção por radar, mas também com uma capacidade inédita de obter, receber, compartilhar e gerenciar dados em tempo real, com literalmente qualquer outra plataforma ou estação. E some ainda dele ter versões para operar de bases terrestres como um caça tradicional, e também de porta-aviões, e até para decolar e pousar praticamente na vertical como um helicóptero. Entendeu o tamanho do desafio? E isso começou nos anos 90, quando tanto a Força Aérea quanto a Marinha e os fuzileiros dos Estados Unidos buscavam um novo caça multifuncional. O primeiro caça stealth do mundo, o F-22, já estava sendo criado e ia voar em 7 de setembro de 1997. Então, dados o alto custo desse tipo de aeronave, decidiu-se desenvolver um único caça stealth que, com versões específicas, atendesse às três forças e que também fosse fornecido aos principais aliados dos Estados Unidos, como os países da OTAN, com estes podendo participar do desenvolvimento, o que gerava ganhos em tecnologia e na produção de componentes às indústrias dessas nações. E no final de 2001, a Lockheed Martin ganhou a seleção do projeto, iniciando-se o desenvolvimento deste a partir do jato chamado de demonstrador de conceito, X-35, que serviu para a vitória na concorrência, e que tinha voado em 24 de outubro de 2000. Mas ia ser um longo caminho até que desse avião surgissem as três versões de produção do novo caça, que recebeu o nome de Lightning II, em homenagem ao famoso caça de cauda dupla dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Assim, o primeiro F-35A, a versão mais tradicional para operação de base em terra, voou em 15 de dezembro de 2006, enquanto o F-35B, o mais complexo, com sua capacidade STOL, de decolagens muito curtas e pouso na vertical, voou em 11 de junho de 2008. E o F-35C, para operações convencionais em porta-aviões, em 7 de junho de 2010. Mas, nesse caso, colocar em voo foi o menor dos desafios. O programa envolvia tantas tecnologias totalmente novas e a criação, muitas vezes do zero, de tantos sistemas e novos equipamentos que em alguns momentos pareceu que tudo ia desabar e o jato ia ser cancelado. Mas não. Em julho de 2011, o primeiro F-35A foi entregue para a USAF. Mas foi o F-35B, com os Marines, os fuzileiros navais, a primeira versão a ser declarada pronta para combate, em julho de 2015, seguido do F-35A em agosto de 2016. E o F-35C da Marinha em 28 de fevereiro de 2019. E na sequência vieram as entregas às outras nações. E à medida que o programa amadureceu em serviço, ganhou confiabilidade operacional e teve seus custos reduzidos, tanto pela experiência e operação, quanto pela escala de produção. Mais e mais países têm adquirido o caça. Hoje, mais de 1000 F-35 já foram produzidos e mais de 150 são feitos por ano.
Além dos Estados Unidos, ele já está em serviço em outras 9 nações, incluindo Israel, Itália, Japão e o Reino Unido, enquanto outros 8 países estão para receber os seus. Além de sua capacidade stealth, de ser quase invisível nos radares, o que mais faz o F-35 ser tão especial? Ele é, de fato, o primeiro caça stealth do mundo feito para operar num cenário net-cêntrico, ou seja, fazendo parte de uma rede inteligente que gerencia e compartilha dados entre si e se orienta mutuamente no engajamento das ameaças. E para isso, o F-35 possui um conjunto integrado de sensores, eletrônica de gerenciamento e análise de dados, e capacidade de compartilhamento, e uma interface máquina-piloto num nível nunca antes visto num caça. Entre os sensores, os principais são um avançado radar capaz de operar em diferentes modos simultaneamente, assim como um moderno sistema de aquisição de alvo óptico eletrônico e sensores de calor, que tem a vantagem de não emitir sinais que denunciam a presença do F-35 a um inimigo, enquanto podem localizar a grandes distâncias aeronaves hostis, mesmo que sejam stealth. E a tudo isso se une uma suíte eletrônica que permite a fusão de dados recebidos e de todos os sensores de bordo, fazendo uma seleção de ameaças como alvos, monitorando contramedidas antimísseis e de vigilância eletrônica. Tudo para dar ao piloto uma consciência situacional absolutamente inédita, assim como uma capacidade sem paralelo de ver as ameaças e definir seus alvos com muita segurança e rapidez. Aliás, nesse sentido, o F-35 revolucionou o que até hoje se entendia como capacete de voo, pois no seu caso, este se transformou na principal interface do piloto com a aeronave. Sabe aquele mostrador de dados e mira que fica acima do painel dos jatos de combate, o head-up display? No F-35 ele foi para o capacete, ou seja, o piloto tem consciência de tudo, independente de para onde está olhando. E pode inclusive disparar as armas também olhando para onde for. Além disso, com eletrônica digital própria, o capacete integra vários sistemas e funcionalidades. E seu software próprio que ele tem é capaz de receber milhares de informações simultaneamente, processá-las e exibi-los na viseira do piloto. E permite ainda ao piloto ter visão noturna. E, através da fusão de dados dos sensores eletrônicos ópticos e de calor da aeronave, enxergar através da estrutura do próprio caça, como se fosse uma visão de raio-x do super-homem. Sim, ele pode ver o que está embaixo dele, lá em terra até, sem precisar inclinar a aeronave para olhar para baixo. Mas claro, tudo tem o seu preço. E no caso do F-35, o caça exige instalações em terra, nas bases de onde vai operar ou nos navios, adequadamente preparadas e equipadas para a sua manutenção e apoio técnico, para que esteja de fato em condições plenas de serviço. Ao contrário de caças como os F-16, o F-35 não opera bem regularmente de bases mais rústicas, mas, se bem mantido, ele é o mais mortal dos pesadelos no ar. Um game changer, um avião capaz de se impor, de virar a mesa contra qualquer outro jato de combate dos dias de hoje. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.